Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com outra tier list, dessa vez com os jogos do Homem-Aranha, né? Aqui trazendo mais um especial aí da gente ter batido uma meta muito grande de 10 mil e 11 mil inscritos. Tô muito contente, muito obrigado mesmo. E aqui trouxe uma tier list dos jogos do Homem-Aranha a partir dos anos 2000. Porque, gente, o Homem-Aranha, acredito eu que ele talvez seja o super-herói com mais jogos da existência. Eu só peguei dos anos 2000, porque se a gente analisar todos os jogos, primeiro que eu não joguei todos os jogos do Homem-Aranha, os antigos, né, foram poucos que eu joguei, mas eu joguei todos os que estão aqui, né, dos anos 2000, que eu acredito que também seja o que a maioria tenha mais memória afetiva e que também tenha jogado ali de certa forma, né. Quero conversar muito a respeito aqui, acredito que o vídeo vai ficar bem longo quando a gente chegar nos jogos de PlayStation 4, né. O primeiro jogo que a gente vai falar justamente é o Homem-Aranha 1 de PlayStation 1, talvez um dos jogos aqui que eu mais tenha memória afetiva, que eu tenha mais um carinho gigantesco envolvendo esse jogo. Foi o primeiro jogo realmente do Homem-Aranha que eu joguei, um dos primeiros jogos que eu joguei no meu PlayStation 1. E, cara, esse jogo eu tenho um carinho, assim, absoluto, gente. Só que em termos realmente de uma boa representação de Homem-Aranha, esse jogo é muito bom. Esse jogo realmente é uma ótima representação do Homem-Aranha, na minha opinião. A gente tem diversas referências aos quadrinhos, referências ao relacionamento que o Homem-Aranha tem com diversos super-heróis, Demolidor, o Tocha Humana, até mesmo um pouco da relação dele com o Justiceiro. A gente tem da relação dele um pouquinho com o Capitão América ali. São pequenas referências, mas sabe, são aqueles detalhes que a gente gosta muito, que quando você consome do Homem-Aranha nas HQs, conforme você tem um carinho muito grande pelo personagem e sobre as relações que ele tem com esses outros personagens, quando você vê referenciado nesse jogo, cara, você não consegue não conter um sorriso, sabe? Tipo, você fica realmente feliz com o que tá sendo mostrado ali. O Homem-Aranha tá bem quadrinho, então é uma representação muito fiel do personagem, do que ele é, principalmente no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? No caso, a parte boa dos anos 90, né? Não a parte tenebrosa, né? Aqui tem uma das versões do Venom que eu mais adoro, cara. Eu gosto muito desse Venom que eles pegam ali a parte de senso de humor do Venom, sabe? Porque o Venom tem um senso de humor nos quadrinhos, sim. Ele tem um senso de humor escrachado. Então a gente tem os vilões mais icônicos do Peter, dele enfrentando... acho que só não tem o Duende Verde nesse jogo. Tem Dr. Octopus, a gente tem Mistério, a gente tem... o Rhino. Eu lembro até hoje da luta do Rhino, que é pra você jogar o Rhino, pra ele bater a cabeça no bagulho de elétrico, aí você começa a bater nele. Você tem o Escorpião, e ele sequestra o J. Jonah Jameson, fazendo referência à primeira aparição do personagem, que justamente o Escorpião existe, pra quem não sabe, por causa do J. Jonah Jameson. Então, tipo, cara, você tem referências assim, o próprio Mistério fazendo referência à primeira aparição dele. Então, você tem uma dedicatória muito grande ao que é o Homem-Aranha, e ele enfrentando a galeria mais clássica possível de vilões, e com aquela fusão bizarra no final do Carnificina com o Dr. Octopus, que quando eu era criança eu tinha muito medo dessa boss fight, tipo, eu tinha realmente muito medo, e eu demorei meses pra zerar essa porra desse jogo quando eu era uma criança, por causa do Carnificina do Dr. Octopus. Eu realmente tinha medo daquela fase, cara. Mas por tudo que esse jogo representa, porque ele é um dos jogos mais, sabe, marcantes do personagem em si, um dos primeiros, por tudo que ele representa, pra mim ele é um dos melhores jogos de longe, assim, do Homem-Aranha. Tipo, de longe, assim. Eu sei que ele envelheceu, mas esse jogo, ele tem uma importância muito grande pro personagem. É o primeiro jogo que dá aquele protótipo, sabe? De web swing, do Homem-Aranha jogando teia no céu. Tipo, antes disso a gente nunca teve algo parecido. Começa com o Homem-Aranha do PlayStation 1. Então o jogo é importante em diversos aspectos, porque é a gameplay de um jogo do Homem-Aranha. O jogo respeita muito o que é o Homem-Aranha, o Peter Parker, a relação dele com diversos personagens das HQs, e não somente isso, também os vilões são muito bem representados. De novo, eu amo o Venom desse jogo, eu amo o Carnificina também desse jogo, cara. E a comédia desse jogo também, na minha opinião, é na dose certa, cara. Então, por tudo que esse jogo é, mais a minha memória afetiva, eu não consigo deixar ele em uma nota menor que S. Eu não consigo, porque ele é um jogo extremamente essencial pro que é o Homem-Aranha. Depois a gente tem a sequência dele, que é o Homem-Aranha 2, onde o Electro é o grande vilão. Cara, esse jogo ainda eu acho bom, eu acho que vou deixar alinhar, porque eu ainda acho que ele tem uma qualidade muito boa. Eu deixo ele um pouquinho abaixo do primeiro jogo, porque o primeiro jogo eu acho que é mais marcante, tanto na história, como nas referências, como nos vilões também aqui. Embora o segundo jogo ele pega uma galeria de vilões aí, até que, cara, um pouco mais... Mas tipo, no primeiro jogo você enfrenta, tipo, os caras tudo
tudo classe S, Dr. Octopus, Venom, Carnificina, você enfrentou, tipo, todos os caras fodão, e aí você enfrenta nesse aqui o Cabeça de Martelo, você enfrenta um Shocker, você tá enfrentando uma galera mais nível baixo em questão de poder, com exceção do Electro, obviamente, com exceção do Electro, né? Então, cara, eu acho esse jogo muito bom ainda também. Claro, envelheceu, tem os mesmos problemas ali do primeiro jogo, mas embora ele não seja um marco que foi o primeiro jogo, eu ainda acho que ele tem ali a sua qualidade em todos os aspectos possíveis. Eu acho esse jogo também divertido, mas de novo, eu acho que o primeiro, cara, é muito mais importante em todos os outros aspectos e tem coisas mais legais que o segundo não tem, infelizmente. Mas o segundo também é um jogo bom, cara, eu não acho ele um jogo ruim, não. E também o Peter, o Homem-Aranha, tá bem representado no segundo jogo, até onde eu me lembro, pelo menos, né? Memória de criança é foda. Depois disso, a gente tem o jogo, começa os jogos do Sam Raimi, né? O Homem-Aranha 1 de PlayStation 2, Homem-Aranha 2. E aqui uma coisa interessante, gente. Nos jogos, na época do Homem-Aranha, ele tinha muitas versões diferentes, começa a ter ali, né? No início dos anos 2000, os jogos do Sam Raimi, por exemplo, eles tinham inimigos diferentes em consoles diferentes. Por exemplo, no Homem-Aranha 3, quando a gente for falar dele, o Homem-Aranha 3 de PlayStation 2, ele tinha inimigos exclusivos daquela versão e da versão de Wii, enquanto o PlayStation 3 também tinha inimigos exclusivos. Por exemplo, no PlayStation 2 a gente enfrentava o Morbius, enquanto na versão de PlayStation 3 a gente enfrentava o Abutre, se não me engano. Abutre e o Rhino, eles apareciam. Então a gente tinha coisas diferentes nas versões dos consoles, né? E isso acontecia muita coisa. Por exemplo, a versão de PC do Homem-Aranha 2 é horrível. É uma porcaria, não tem nada a ver com a versão de PlayStation 2, que é tão lembrada com carinho pela gente, né? O Homem-Aranha 1 de PlayStation 2 é um dos jogos do Sam Raimi que eu menos joguei. Eu acho que é, da trilogia principal dos jogos do Sam Raimi, o que eu menos tive contato, assim. E eu lembro que eu não gostava tanto assim dele. Eu achava meio travado as coisas. Se bem que o do Homem-Aranha do PlayStation 1 também, ele era travadão. Mas é aquilo lá, o primeiro fez, então ele tem a desculpa de ter sido o primeiro, né? Então, eu não tenho tanta memória afetiva com esse jogo. Eu lembro que ele tinha algumas coisinhas legais. Eu lembro que a gente enfrentava o Shocker no primeiro jogo do Sam Raimi. E isso era legal nos jogos do Homem-Aranha de filmes, porque você não só jogava as fases dos filmes, baseadas nos filmes, mas você também jogava ali fases que tipo, e se tivesse o Shocker? E se tivesse personagem tal? O que eu achava bem bacana, assim, nos jogos do Sam Raimi. Tem também nos jogos do Andrew Garfield, mas a gente chega no do Andrew Garfield depois, tá? Cara, eu deixei ele em C, pra ser sincero, porque, de novo, gente, é o jogo que eu tive menos contato. Eu lembro de não já gostar tanto dele assim na época, porque ele foi também um dos últimos jogos que eu joguei do Sam Raimi, porque eu já tinha jogado Homem-Aranha 2, então quando você joga a evolução dele, depois você joga a desevolução, né, o jogo anterior, meio que vai ter aquele estranhamento, mesmo você sendo criança assim. Então eu acho que eu joguei esse jogo na época errada, pra ser bem sincero assim, né, pra não ser tão injusto, falar que é um jogo lixo, uma merda e tal, eu vou deixar ele em C como medíocre, assim, porque é o que eu me lembro dele. Eu não gostava muito, eu já tinha jogado a versão do Homem-Aranha 2, que era um jogo bem superior em todos os aspectos possíveis em questão de gameplay, mas é aquilo lá, é o primeiro jogo da era do Sam Raimi, então nostalgia e tudo mais, mas ainda assim é o jogo que eu tive menos contato da era Sam Raimi, então por isso que tá numa nota assim tão baixa. E de novo, eu lembro de não gostar muito dele já desde aquela época. Se tem pessoas aí que têm uma memória muito afetiva com esse jogo, me desculpem, gente, infelizmente eu não tenho tanto assim, né? Homem-Aranha 2 de PlayStation 2, acredito que muitos de vocês já sabem aonde esse jogo vai ficar. Eu vou deixar ele, respectivamente, em S também. É um jogo que é o primeiro jogo que a gente tem aquele web swing, sabe? O web swing do Homem-Aranha começa aqui, começa nesse jogo aqui. Então, o web swing bonito, estiloso, que a gente tem, começa no Homem-Aranha 2 de PlayStation 2. E ele também tinha para Xbox e PC, mas a versão de PC era um jogo completamente diferente, tá? Começa aqui, e era um jogo muito viciante de jogar, cara. Eu lembro a primeira vez que eu joguei esse jogo, cara, eu amei ele em todos os aspectos possíveis. Eu amava ficar fazendo web swing pela cidade, eu adorava fazer o minigame de pizza, eu adorava bater nos vilões. Então, tipo, na minha mente de criança, era o jogo perfeito do Homem-Aranha, até a gente chegar no Ultimate Homem-Aranha, que a gente já chega daqui a pouco. Então, o que o web swing vai se tornar um dia, começa no Homem-Aranha 2 de PlayStation 2. Então, ele tem uma importância muito grande em questão de mecânica de jogos do Homem-Aranha. Quem começou a revolução foi o Homem-Aranha de PlayStation 1. Depois dele, os jogos do Homem-Aranha estavam seguindo meio que a mesma base do PlayStation 1. Chega o Homem-Aranha 2 de PlayStation 2 e ele muda completamente isso, o que é muito bacana.
E aquilo lá, gente, são jogos do Sam Raimi. Então, o Homem-Aranha, o Peter, ele tá, normalmente, ele lembra o que é o Peter do Sam Raimi. Então, se você gosta de como é o personagem nos filmes do Sam Raimi, você basicamente vai gostar de como o personagem tá aqui. Acho que a principal diferença é que eu sinto que o Homem-Aranha nos jogos, ele faz um pouquinho mais de piada. Pelo menos eu lembrava que ele fazia mais piada, né, do que ali nos filmes em si. Mas eu acho que por tudo que o segundo jogo também ele representa, por um marco muito importante, não tem como deixar ele num ranking menos que esse, sabe? De importante, assim, do que o jogo é. E também o jogo era muito bom. Eu acho que ele deu uma envelhecida, assim, em termos de jogabilidade, no combate especificamente. Eu acho que o combate no jogo ele deu uma envelhecida. O Ultimate Homem-Aranha sofre muito também desse problema. Mas é aquilo lá, ele começa algo novo. Ele é um jogo que começa algo que os jogos do Homem-Aranha meio que vão seguir uma base, assim, por bastante tempo. O próximo jogo, Homem-Aranha 2 de PC. Se esse aqui for Homem-Aranha 2 de PC, gente, isso aqui é horrível, tá? Joguei uma vez, era um bait, tá? Homem-Aranha 2 de PC caiu no bait, porque eu achava que ia ser basicamente o mesmo jogo de PlayStation 2 quando eu joguei no meu PC na época, e não era, é um jogo completamente horrível em todos os aspectos possíveis, cara. Eu não gosto do Homem-Aranha 2 de PC. Se tem alguém que gosta do Homem-Aranha 2 de PC, não me diga por que você gosta da versão de PC, porque era simplesmente horrorosa aquela versão. Depois disso a gente tem, antes do Homem-Aranha 3, a gente tem o meu jogo favorito do Homem-Aranha de PlayStation 2, Ultimate Spider-Man. Eu sempre falo aqui que o Ultimate Homem-Aranha é uma das coisas que eu mais amo dos anos 2000. É uma das primeiras HQs que eu acompanhei do personagem de fato. Eu cresci com essa porcaria de HQ. Então eu tenho um carinho enorme, absoluto, pelo Peter do universo Ultimate. Então eu tenho um carinho muito grande, sabe? Eu tenho um carinho, tipo, muito especial, especificamente pelo universo Ultimate. O Homem-Aranha em si, tá? Porque tem muitas coisas no universo Ultimate que são simplesmente horrorosas. O Homem-Aranha não é uma delas, obviamente. Então, tipo, eu olho pro Homem-Aranha do Ultimate Homem-Aranha, nostalgia, anos 2000, aquela época gostosinha que você pegava ali HQ na banca, você lia, Marvel me lembra. Então, tipo, eu olho pro Ultimate Homem-Aranha, já me causa alta felicidade, sabe? Eu amo muito o Ultimate Homem-Aranha, tipo, com todas as forças. E o jogo do PlayStation 2 é basicamente, cara, uma história ali exclusiva daquele universo, daquele personagem, que não é canônica, infelizmente, né? Até porque eles pegam partes desse jogo e depois adaptam futuramente na HQ, né? Que o arco do Venom ele vai ter uma segunda parte na HQ futuramente. E eu gosto muito mais da versão do jogo, pra ser sincero. Eu não gosto tanto da versão do que se tornou o Venom na HQ do Ultimate. Eu já não gostava tanto do Venom do Ultimate. Eu não gosto muito dessa parada, o Venom ser um animal que mata pessoas. Eu não gosto dessa adaptação do Venom. Eu sei que tem gente que gosta, eu acho uma porcaria. Então, o Venom nesse jogo, você já sabe como é que é. Mas esse jogo, cara, é um quadrinho. Praticamente, esse jogo eu acho que é o jogo mais quadrinho possível do Homem-Aranha. O jogo Ultimate Homem-Aranha, ele foi escrito também pelo Bendis. Esse jogo, pelo menos uma parte dele, ele tem roteiro do Bendis. Também comento que tem outras pessoas que escreveram, mas a maioria do roteiro tá ali pela mão do Bendis, né? Então, é o Bendis na época boa dele, tá, gente? Não é a época ruim dele, não. É a época que ele sabia fazer histórias legais. Então, esse jogo pra mim representa muita coisa. E, cara, os detalhes desse jogo, gente, até nos dias de hoje, cara, são incríveis. O fato que você joga teia no prédio e a teia fica por bastante tempo, a teia fica ali pendurada. Gente, é um nível de detalhe que nem o Homem-Aranha de PlayStation 4 tem, cara. E a gente tá falando de um jogo de PlayStation 2. Pode ser um detalhe bobo, que tipo, a teia ficou e ela não foi embora, mas tipo, cara, eu acho simplesmente sensacional, gente. São esses pequenos detalhes que a gente vê que as pessoas que estão fazendo aquele jogo amam mesmo. E o maior defeito do Ultimate Homem-Aranha é justamente a jogabilidade de combate. Eu acho que ficou muito estranha. Hoje em dia, voltando pra jogar esse jogo, eu acho muito estranho. Até mesmo eu tinha visto um amigo jogando e ele tava sofrendo muito pra bater nos bichos, cara. Eu achava muito engraçado. Quando eu era criança e eu jogava, eu simplesmente achava a coisa mais incrível do mundo, né? Era a melhor gameplay que tinha do Homem-Aranha até chegar ao Web of Shadows. As músicas desse jogo, gente, é uma das melhores músicas de Homem-Aranha. Assim, é uma pegada muito anos 2000, que você olha aí, você escuta, você fala, é Ultimate Homem-Aranha. Isso aqui é o mais puro Ultimate Homem-Aranha possível. Os vilões, eu acho que são bem legais que eles escolheram. A gente tem o Duende, a gente tem o Besouro. Porra do Besouro tá nesse jogo, cara. A gente tem o Electro, a gente tem, obviamente, um Rhino. Então a gente tem uma galeria de vilões ali muito boa também pro jogo. E é claro, o foco é, obviamente, no Venom. E também tinha a possibilidade que a gente jogava com o Venom, que eu achava muito bacana, né? A gente tinha tanto o Homem-Aranha como o Ed pra jogar.
Então, aí você tinha o melhor dos dois mundos. Você pode jogar como um vilão e você pode também jogar como o Peter ali no final das contas, né? Sem falar que eu acho incrível a cena final do Peter cacetando o Venom, usando toda a força dele assim, e parece que estoura assim a cara do Venom e o Venom cai no chão derrotado. Eu gosto muito desse jogo, pra mim ele é o melhor do PlayStation 2. Eu sei que ele tem os seus problemas, eu sei que ele deu uma envelhecida em certos aspectos, mas pra mim esse jogo é o que define o ápice do que foi o Homem-Aranha nos anos 2000, sabe? Tipo, as músicas, o feeling, a vibe, tudo ali, esse jogo tem, cara. Esse jogo tem tudo isso, então pra mim é um dos melhores jogos de longe do personagem até os dias de hoje. Ele envelheceu, ele tem seus problemas, mas cara, por tudo que esse jogo representa pra mim, eu não consigo deixar ele em uma nota menos que S, porque esse jogo é incrível, eu tenho um carinho absoluto por esse jogo. Depois a gente tem as versões do Homem-Aranha 3 de PlayStation 2 e de PlayStation 3, tá? Esses dois jogos são muito medíocres. Gameplay horrorosa, nossa, aqueles Quick Time Events também miseráveis. Então, com exceção do PlayStation 2, na PlayStation 2 não tinha Quick Time Event, pelo menos não que eu me lembre. São jogos completamente diferentes, tá? Tem coisas, como eu havia dito no começo do vídeo, que você só tem no Homem-Aranha 3 de PlayStation 2 e coisas que você só tem no Homem-Aranha 3 de PlayStation 3. Uma delas é, por exemplo, enfrentar o Morbius, né? E nessa versão aqui do filme, que na época desse filme, gente, foi uma das maiores hypes existentes do universo, o filme do Homem-Aranha 3 do Sam Raimi, quem era vivo na época sabe do que eu tô falando, tipo, era, nossa, Venom, não sei o que, roupa preta, então o hype pra esse filme era gigantesco. Então é óbvio que o farm em cima da roupa preta, em cima do Venom, ia ser uma das coisas que mais iria ocorrer a partir de diante, tá? Que começa aqui no Homem-Aranha 3 especificamente. Só que o jogo não é legal igual era do Homem-Aranha 2. O jogo tinha muito bug, especificamente o do de PlayStation 3. O combate não era tão atrativo. O web swing na versão de PlayStation 2, o web swing do Homem-Aranha 3 é pior do que o do Homem-Aranha 2. Inclusive, graficamente, o Homem-Aranha 3 de PlayStation 2, gente, ele é mais feio que o do Homem-Aranha, tipo, do Homem-Aranha 2. Isso aqui, gente, tipo, o jogo do Homem-Aranha 2 lançou na época do filme. E o Homem-Aranha 3 é de 2007, então, tecnologicamente falando, era pro jogo de PlayStation 2 ser mais bonito que o seu antecessor, o que não é. Esse jogo é mais feio que Ultimate Homem-Aranha e Homem-Aranha 2 de PlayStation 2. Então, tipo, ele é mais feio que os seus antecessores. E a gameplay é pior do que a dos seus antecessores. Então, tipo, esse jogo, a única coisa que ele tem de diferente pra oferecer é que ele tem a roupa preta. Só. Porque em todos os outros requisitos possíveis, ele é um jogo pior que os anteriores. Então, tipo assim, cara, esse jogo, pra mim, a versão de PlayStation 2, eu acho que ela é menos pior que a de PlayStation 3. Assim. Mas ele também é horrível. A versão de PlayStation 3, ela é mais bonita, só que, tipo, óbvio, porque tá num jogo de nova geração, então óbvio que ele vai ser mais bonito que a geração antiga. Só que o jogo tem tanto problema cabuloso, que se torna um jogo medíocre. O web swing é estranho também nesse jogo. De novo, a gameplay é muito, muito ruim. Eu não gosto da gameplay do Homem-Aranha 3 de PlayStation 3. Ele é pior do que os seus antecessores. É muito mais divertido você jogar isso aqui, ó, no PlayStation 2, do que isso aqui no PlayStation 3. Claro que, de novo, gente, eu sei que tem gente com memória afetiva também nesses jogos, e não tem problema. Assim, não tem problema. Eu tenho um pouquinho na versão de PlayStation 2 também. Eu tenho muito, na verdade, na versão de PlayStation 2. Só que não tem como eu aceitar esse jogo, eu colocar esse jogo no mesmo patamar que esses, porque, tipo, ele é inferior em todos os aspectos ao Ultimate Homem-Aranha e ao Homem-Aranha 2. Então, pra mim, o Homem-Aranha 3 de PlayStation 2, ele é medíocre, e a versão de PlayStation 3, cara, é infelizmente horrível. Tipo, é muito ruim. Eu lembro que eu não gostei na época que eu joguei, eu era, tipo, criança. Eu não tinha gostado da versão de PlayStation 3, e a versão de PlayStation 2, eu aceitava um pouquinho melhor. Mas eu sempre queria... Qual que é o problema desses dois jogos, gente? O problema desses dois jogos é que você sempre vai querer jogar esse aqui e esse aqui. Porque se você jogou esses dois antes do Homem-Aranha 3, não tem como você gostar de Homem-Aranha 3, basicamente. Tipo, acho que o único jeito de você amar isso aqui, você colocar ele num patamar muito bom, é se você jogar primeiro o Homem-Aranha 3 de PlayStation 2 ou o Homem-Aranha 3 de PlayStation 3, porque você não vai ter um parâmetro pra comparar. Então, automaticamente, porra, é o primeiro jogo que você joga, então, logicamente, você vai acabar gostando dele, ou você vai ter algum carinho ali por esse jogo. Todo mundo vai ter alguma história com algum desses jogos aqui. De novo, gente, isso aqui é só minha opinião, tá? Não tomem como verdade absoluta. O que nos leva para Homem-Aranha Friend or Foe, de 2007. E esse jogo tem uma memória... Gente, eu tenho um carinho por esse jogo que... Ai, gente... Eu não acho esse jogo ruim. Gente, agora eu vou estar falando totalmente emocionado. Ai, isso aqui, mano... Esse jogo... Eu não acho esse jogo ruim, gente. Eu acho esse jogo tão divertido.
Ele é um jogo cooperativo do Homem-Aranha, totalmente baseado no universo do Sam Raimi, só que mistura também uma parada de quadrinhos ali e tudo mais. E ele teve várias versões, inclusive a versão de PSP desse jogo, curiosidade, tá? A versão de PSP desse jogo você podia jogar com Carnificina. Carnificina e o Electro, inclusive. Tinha personagens exclusivos na versão de PSP, pra você se divertir. E, cara, eu achava esse jogo tão legal, gente. A música de menu desse jogo era animal, cara. Uma das melhores músicas de Homem-Aranha. É uma das melhores músicas de Homem-Aranha de todos os tempos. Tipo, eu tenho um carinho, assim, diferenciado com esse jogo, porque eu realmente joguei bastante ele. E eu gostava. E eu jogava em cooperativo também com meu pai. Então, tem ali um... Sabe aquele carinho maior por esse jogo? Inclusive, esse jogo também, curiosidade, esse jogo aí, pra quem não jogou, tinha um punho de ferro. Eu me abro o que o Punho de Ferro tá fazendo no jogo, gente, eu não sei, mas o Punho de Ferro tava no jogo. Então, eu não vou deixar em S, obviamente, mas pela minha memória afetiva, pelo meu carinho, pela minha nostalgia, ela tá tão forte que eu sou obrigado a deixar esse jogo em A, gente. Bruce, o jogo tem diversos problemas, não sei o que, eu sei, mas eu gosto tanto desse jogo que eu tenho que deixar ele em A, infelizmente, gente. Aqui eu não tô conseguindo conter minha emoção, isso aqui minha emoção tá falando mais que a razão. Então deixa esse jogo em A, porque eu realmente tenho um carinho muito enorme por esse jogo. Nossa, e se você for parar pra analisar, eu falei, nossa, eu tenho um carinho enorme por... Nossa, todos os jogos que estão aqui eu tenho algum tipo de carinho, né? Porra, óbvio, né? Homem-Aranha, não tem como. E comentando as versões do Peter, que eu acabei esquecendo, né? A versão do Ultimate Homem-Aranha, gente, é o mesmo Peter do quadrinho do Ultimate, então não tem defeitos, é perfeito. E o Peter do Friend or Foe, embora ele seja baseado no Homem-Aranha do Sam Raimi, em muitas coisas, você pode ver pelo visual, a personalidade dele não tinha nada a ver com o Peter do Sam Raimi, tá? Ele era bem... como posso dizer, cara? E ele era um Homem-Aranha que fazia umas piadas até que boa, cara. Eu gosto da representação do Friend or Foe, não desrespeita o personagem, que nos leva para Web of Shadows, lançado em 2008. E aquilo lá, gente, era um jogo que tava ainda surfando no hype dos filmes do Sam Raimi, Venom... Roupa Preta, tudo mais. Esse jogo tem o Wolverine, o Cavaleiro da Lua, o Luke Cage. Pô, tem bastante personagem de quadrinho. Fazia tempo que a gente não tinha isso do Homem-Aranha num jogo principal dele, interagindo com tanto personagem, tipo assim, de quadrinho ao mesmo tempo. O Friend or Foe a gente só tinha um Punho de Ferro, mas tipo outros personagens a gente não tinha, assim, tipo, fora do núcleo do Homem-Aranha, né? Aqui no Web of Shadows a gente vai ter isso. É um dos jogos que a galera mais gosta do personagem, tem um carinho muito grande assim por ele. Eu também tenho meu carinho. De novo, pra mim, o melhor combate do Homem-Aranha tá nesse jogo. Gente, a gente tem uma coisa nesse jogo aqui do Web of Shadows, que é o combate do Homem-Aranha escalando parede. Você tá escalando a parede, você pode enfrentar um monte de gente ao mesmo tempo. Cara, eu acho isso insano, porque a gente nunca teve mais nada parecido com isso em nenhum outro jogo do personagem. Sabe, tipo, nunca mais a gente teve isso. A gente não tem isso no do PlayStation 4, PlayStation 5, onde a gameplay é, obviamente, web swing lindo e tal, mas... Cara, por que a gente não tem um combate na parede do Homem-Aranha? A gente tá falando do Homem-Aranha, sabe? Devia ter ali alguma coisa, e só esse jogo teve, cara. Só esse jogo teve. O impacto do golpe do Peter nesse jogo é maravilhoso, tanto de Homem-Aranha normal, como usando a roupa preta. Eu gosto mais de jogar com Homem-Aranha sem a roupa preta nesse jogo, eu acho muito mais... gameplay muito divertida. O web swing do jogo é bom, assim, e tudo mais, não acho um web swing ruim. Eu acho que ele deu uma envelhecida, mas, cara, tipo, você joga hoje não é algo feio, horroroso, tipo Homem-Aranha 3 de PlayStation 2, sabe? Mas todo o resto da gameplay desse jogo é porra do caralho, mano. Esse jogo é muito divertido de jogar, sabe? E tem a relação do Peter ali com alguns personagens também de quadrinhos, tá bem legal. Gosto muito quando aparece o Wolverine e ele começa a fazer perguntas pro Homem-Aranha de tipo... pra ver se é realmente o Peter que tá falando ali, sabe? Porque ele tá sentindo o cheiro dessas merdas de simbiose ali no Homem-Aranha. E ele fala, mano, será que realmente você é o Peter Parker? Será que você é outra parada? E ele começa a fazer perguntas assim, envolvendo o Peter e perguntas no quadrinho, cara. Então se você sabe, se você leu, você responde certinho. E se você não sabe, você vai dar respostas meio aleatórias ali e o Wolverine vai ficar muito puto com você. Então tinha essa parada ali, sabe? Aquele carinho a mais que eu adoro quando tem o personagem de quadrinhos aparece no jogo do Homem-Aranha. E que não são do núcleo do Homem-Aranha. Eu gosto muito disso. Ultimate Homem-Aranha também tinha muito isso. Também tinha o Tocha Humano naquele jogo. Era muito bacana. E esse jogo aqui, eu gosto bastante dele. A história dele, eu acho que tem partes muito positivas e tem partes um pouco negativas. Tem coisas que me incomodam. Eu não gosto muito da versão do Venom desse jogo. Eu não gosto tanto assim. Acho que uma coisa que talvez prejudique a história desse jogo é justamente a dublagem do Homem-Aranha em específico, gente. Você quer cagar na dublagem desse jogo? Cara, você caga em quem você quiser, mas não caga no Homem-Aranha. Você não pode cagar na voz do Peter, porque se você caga na voz do personagem, você destruiu
tudo, cara. Se destrói muita parte da experiência, na minha humilde opinião. Tem muito meme envolvendo a dublagem do Web of Shadows, porque a dublagem é... Cara, a dublagem desse jogo é uma porcaria. Especificamente do Homem-Aranha, eu acho que é muito ruim. Mas o jogo ele tinha um diferencial que era escolhas, assim, que mudava o final do jogo. Então você tinha uma escolha que envolvia o Homem-Aranha normal e uma escolha que envolvia o Homem-Aranha usando a roupa preta ali. E obviamente as opções que você usava com a simbiose dava uma escolha do mal, e se você fazia uma escolha com a roupa do Peter, dava uma escolha do bem. E dependendo de como você escolhia, o jogo tinha 4 finais, assim, que faziam algumas alteraçõezinhas ali, bonitinho. Web of Shadows. Onde você deixar o Web of Shadows, Bruce? Cara, Web of Shadows... Só pela gameplay hype, pra mim merece um S, cara, pra ser bem sincero, assim, só pela gameplay hype, assim, esse jogo tem muitos defeitos também, a dublagem é uma merda, mas é um jogo que te diverte, você vai jogar hoje em dia, você não vai se sentir incomodado jogando esse jogo, você vai achar do caralho, você vai enfrentar inimigos do Homem-Aranha com a simbiose, você vai enfrentar o Wolverine com a simbiose, então esse jogo, eu acho que ele mostra como a parte mais edgy, cool do Homem-Aranha, assim, sabe, em questão de gameplay, monstro e tudo mais, então eu acho que todos esses outros aspectos esse jogo acaba levando assim. Não acho um jogo ruim não, acho um jogo muito divertido, o que nos leva agora... Antes para os jogos do Andrew Garfield, vai levar a gente para Homem-Aranha Edge of Time e Homem-Aranha Shattered Dimensions. Esses jogos são basicamente muito parecidos em termos de gameplay. Não é mais Homem-Aranha de mundo aberto, tá? Não é mais Homem-Aranha de mundo aberto, é um Homem-Aranha parecido com o do PlayStation 1, teia no céu e é isso. O Spider-Man Shattered Dimensions, ele é um jogo escrito pelo Dan Slott. Ai, meus amigos, esse jogo tem muito problema, tá? Em questão de história e caracterização de personagem, porque a gente tá falando de um jogo escrito pelo Dan Slott, então você logo sabe que vai ser uma bosta, né? Miguel O'Hara é um personagem que é bem diferente do que ele tá nos quadrinhos, não chega a ser igual no Aranhaverso, tá? Uma parada aqui totalmente diferente, não. Aqui você tá com o Miguel bobão. O Miguel desse jogo, ele é bobão. O Homem-Aranha do Noir, ele é um pouquinho, acho que é o que passa de ano ali. E o do Ultimate, eu acho que é o que tá mais bem caracterizado de longe, é o Peter ali do Ultimate. Pra mim, ele é o melhor nesse jogo, em gameplay, em história. O arco dele com a Carnificina é insano. Aqui o Dan Slott caprichou, aqui eu tenho até dúvidas se foi o Dan Slott mesmo que escreveu a parte do Peter Simbiose aqui nesse jogo, cara. Mas a parte do Ultimate, pra mim, é a melhor coisa desse jogo. O Homem-Aranha do 66, eu acho que passa de ano, tá ok, eu acho, ele tá bem ok mesmo. O Miguel tá bobão e o Noir é o Noir, né? Eu acho que esse jogo, ele funciona mais como uma dedicatória pro personagem em si, para todas as fases dele. Inclusive a dublagem deste jogo é insana, porque você tem os 4 dubladores principais do Homem-Aranha. Você tem o dublador da série dos anos 90, você tem o cara que dublou o Homem-Aranha na série do Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Você tem também o dublador Josh Keaton, que é o dublador acho que mais popular do Homem-Aranha até os dias de hoje, porque ele dublava o espetacular Homem-Aranha. E você também tem o Barney de How I Met Your Mother, que dublava o Homem-Aranha naquela série da MTV CGI. Então, cara, mas esse jogo merece um azinho ali. Não tem como você não jogar isso aqui e você falar, porra, é o primeiro Aranhaverso jogável, assim, pra gente, que tem realmente Peter Parkers e não variantes que não são o Peter em si. Então, pelo evento, merece um A. Assim, mas se for pela história, Dan Slott, meus amigos, só vale pelo Ultimate na minha opinião. Que nos leva para Edge of Time, escrito pelo Peter David, criador de 2099. Esse jogo, gameplay, tem os mesmos problemas desse aqui, tem os mesmos problemas, tipo, em praticamente tudo. O gráfico, inclusive, é até pior nesse jogo do que no anterior. Só que a história desse jogo, meus amigos, cara, era uma história que era para ser de um quadrinho do 2099, junto com o Homem-Aranha original, escrita pelo próprio Peter David. O Peter David queria fazer um quadrinho disso, e infelizmente a gente não teve, a gente teve somente um jogo, que era pra ser uma das melhores histórias modernas do Homem-Aranha, assim, em termos de hype, em termos de representatividade do que é o personagem em si, do que é o Peter, do que é o Miguel, como ele admira o personagem em si. Então, tipo, pela importância que ele tem de ser uma ótima adaptação do que deveria ser um quadrinho do Homem-Aranha, do que, como deveria ser uma história do Homem-Aranha, de como o Homem-Aranha deveria agir de fato ali. Não só o Peter, mas como 2099 também. Isso aqui, em termos de história, cara, pra mim é um dos melhores jogos do Homem-Aranha fácil. A dublagem é maravilhosa, porque quem tá dublando é o Josh Keaton, ou Peter Parker principal ali, e quem dubla o Miguel O'Hara é o Homem-Aranha dos anos 90, então você tem as duas vozes mais icônicas do personagem em inglês, dublando 2 Homens-Aranhas ao mesmo tempo ali, numa história foda. Uma história foda, cara. Então, pra mim, só por causa dessa história, o jogo merece um S. A gameplay tem defeito, a gameplay é uma merda, mas, cara,
a história do jogo é uma maravilha, cara. É uma maravilha. Eu amo a história de Edge of Time. É um jogo muito foda em termos de história. O que nos leva para os jogos do Andrew Garfield agora. Rapaz! Tadinho do Andrew, né, mano? Tadinho do Andrew. Cara, gente, para mim o primeiro jogo do Amazing Spider-Man é medíocre. O segundo é... Nossa senhora, é horrível. Inclusive, o segundo jogo do Andrew, a gente enfrenta o Carnificina no final do jogo. Não me perguntem por quê, mas a gente enfrenta o Carnificina no final do jogo. A versão de celular do Amazing Spider-Man 2, que falam que é boa, eu não joguei, mas falam que é boa. Você tem um Venom no jogo. Tipo, a versão de celular desse jogo é completamente diferente da versão de console, gente. Tem um Venom. É bizarro. De novo, eu não sei porque eles colocaram Carnificina num jogo, Venom no outro. Acredito que seja por causa que, de novo, simbiose vende, Carnificina vende, Venom vende. Eu acho que eles estavam com tanto medo que o jogo ia ser uma merda, que eles falaram, mano, coloca o Carnificina aí no jogo, no final, foda-se, porque vai vender, os caras vão querer comprar só pelo Carnificina. O que agora nos resta são os jogos da Insomniac. Gente, Homem-Aranha 1 de PlayStation 4, Marvel's Spider-Man, não precisamos conversar a respeito. A gente não precisa falar a respeito desse jogo. A gente já sabe qual que é a nota dele. Todo mundo já sabe do que eu acho do Peter Parker desse jogo, do que eu acho do Homem-Aranha desse jogo. Tem um vídeo só falando disso. Então não precisamos comentar a respeito desse jogo. De como ele é incrível, de como ele é perfeito, de como ele é... Cara, não tem defeito, eu acho, com o Homem-Aranha de PlayStation 4. Eu acho que ele não tem defeito. Eu acho que ele pode ser considerado o melhor jogo do Homem-Aranha de todos os tempos, porque pra mim esse jogo não tem defeito, cara. Qual que é o defeito do Homem-Aranha de PlayStation 4? Tipo, não tem. Se você for pensar, cara... Não tem defeito, tudo no jogo é bom, cara. Tipo, tudo no jogo, até as LCs são legais. Sabe? Eu acho que o maior defeito é, não colocou certa roupa popular no jogo, tá ligado? Não tem certos trajes. Mas, porra, tudo nesse jogo é bom, velho. Tudo no jogo é bom. Miles Morales. Tem gente que não gosta desse jogo. Pra mim, ó, sendo bem sincero, tá? Pra mim o defeito de Miles Morales, do jogo do Miles, é que ele é uma DLC. Isso aqui é uma DLC do primeiro jogo, tá, gente? Isso aqui é claramente uma DLC do primeiro jogo que eles estão vendendo como um jogo. Pra mim, se esse jogo fosse só uma expansão do primeiro e você pudesse comprar, cara, não teria problema nenhum. Mas esse jogo, gente, tem 5 horas de duração, cara. Você zera ele numa tarde. E eu não tô zoando. Você zera ele numa tarde. Você faz 100% dele em um dia, tranquilamente. Pega um domingão, não tem nada pra fazer, você faz 100% do jogo. Porque o jogo é muito curto. Sabe? Ele melhora a gameplay do primeiro jogo em todos os aspectos possíveis. O web swing do Miles é muito descolado, é muito divertido jogar com ele. Principalmente jogar, acho que uma na Nova York com neve é bem bacana também. Agora, história do jogo. Vamos lá. Cara, uma coisa que eu gostava no Miles de PlayStation, no Miles do PlayStation, gente, era uma parada seguinte. Um fã se torna um Homem-Aranha. Eu amava o Miles dos jogos do Homem-Aranha. Por quê? Porque ele era uma representação nossa. Ele era o fã do Homem-Aranha se tornando o Homem-Aranha. O jeito que ele age quando ele vê o Peter, sabe? Sendo bem fanboy, falando, vai, você é o Homem-Aranha, você é o Homem-Aranha. Tipo, é o jeito que a gente agiria vendo o personagem. É o jeito que a gente age quando é criança, quando vê o personagem. Então, eu achava brilhante a ideia de que eles pegaram e fizeram um fã, realmente um fanzaço do Homem-Aranha. Ter essas crises de tipo, eu amo o Homem-Aranha, não sei o que, e esse cara ser o Homem-Aranha, sabe? Tipo, eu amava o jeito que eles colocavam isso no jogo no jogo do Homem-Aranha de PlayStation 4. Chegou o jogo do Miles, ele dá uma expandida nisso, e o foco é o Miles ser a própria pessoa dele, não ser a sombra do Peter, ser o Homem-Aranha. Nossa, de novo esse arco. Mas que faz sentido pro personagem. Os vilões do Miles desse jogo, cara, você tem um Rhino, ele enfrenta o Rhino no jogo, ele enfrenta aquele cara genérico, e a Tinkerer, que é a amiga do Miles, que eles fazem esse drama do Miles com ela. É fraco, tá? Eu acho fraco comparado à história do primeiro jogo. Mas, pro que é apresentado, é aquilo lá, passa de ano, em termos de história. Eu não vou falar que o jogo é horrível, porque ele não é um jogo, eu vou estar sendo desonesto. O jogo não é ruim, mas ele é um jogo curtíssimo, que não vale nem fudendo R$200, nem 300, não vale, porque você vai zerar em 5 horas. Ele tem menos horas do que o seu antecessor, né? Ele é uma DLC. O que dizer do jogo do Miles? Eu acho que merece um A, gente. Desculpa, ele não é um jogo ruim. Eu sei que tem gente que não gosta, mas não acho um jogo ruim. Acho que é um jogo curtíssimo, mas é uma história divertidinha do Miles com vilões fracos, sabe? Com vilões fracos. Basicamente é isso. Mas ele te diverte. Assim, é divertido. Mas não é um jogo ruim. Pô, jogo ruim é o que a gente vai falar agora. Homem-Aranha 2 de PlayStation 5.
Cara, esse jogo lançou no meu aniversário, 20 de outubro. Vocês têm ideia do que é, tipo, lança o jogo do seu herói favorito no dia do seu aniversário? É o que esse jogo era pra mim. O meu hype era insano, porque essa porra ia lançar no meu aniversário. Eu comprei esse jogo no meu aniversário, não tinha o PlayStation 5 ainda. Eu comprei no lançamento, deixei guardadinho, evitei todos os spoilers possíveis. Chega Natal, pego o meu Play 5, ligo pra jogar Homem-Aranha 2. Natalzaço, cara. Eu ia passar o Natal jogando Homem-Aranha. E eu não sabia de nada que tava acontecendo no jogo, tá? Eu não tinha tomado spoiler de ninguém, tá? Eu evitei o máximo possível e deu certo. Eu não tomei spoiler de nada, nem das roupas, pra vocês terem uma noção de como eu realmente tava, tipo, trancado a 7 chaves esse jogo pra mim. O que acontece nesse jogo? Esse jogo já é cachorro morto hoje em dia. Todo mundo chuta essa porra, todo mundo fala mal dessa merda. Mas, cara, eu nunca senti uma montanha russa de emoções. Acho que o máximo que chegou de perto foi Kingdom Hearts 3. Onde Kingdom Hearts 3 Kingdom Hearts é minha franquia favorita de jogos, tá? E Kingdom Hearts 3 é um jogo que eu tenho muita tristeza de falar que eu não gosto. Porque eu não suporto a história de Kingdom Hearts 3. Homem-Aranha 2 é algo bem similar. Como é que um jogo com uma gameplay tão legal, tão divertida... Em gameplay, gente, ele é melhor que um em tudo, tá? Em gameplay, ele é melhor que um em tudo. Até nas roupas ele é melhor. Como é que um jogo... Como é que os caras que fizeram o primeiro jogo fizeram o segundo jogo? Não me parece que foram os mesmos roteiristas. Não tem sentido. Tudo nesse jogo é uma ofensa, cara. Pra quem ama Homem-Aranha, na minha opinião. Tipo, tudo, cara. Tudo. Mesmo se você gostar do Miles, esse jogo é uma ofensa pra você também, cara. Porque esse jogo só caga em tudo. Pra mim, o maior crime desse jogo... Vou falar de uma cena que ninguém falou, tá? Que eu já fiquei puto quando vi aquilo. Que é uma cena que o Harry salva o dia. É bem no começo do jogo. É antes do Peter pegar a roupa preta. Que o Peter, ele... Meio que uma mulher vai cair do carrinho na montanha-russa, alguma coisa assim. E o Peter, ele só desiste de tentar salvar aquela pessoa. Tipo, ele fala, eu sinto muito. E ele desiste. Cara, eu olhei pra aquilo e falei, não é possível, não é possível. Tipo, o Homem-Aranha desistir de salvar uma vida. Tipo, gente, mas Bruce, analisa a situação que ele tava. Porra, ele tava todo fudido. Gente, o Homem-Aranha que eu cresci, que eu amo tanto, que eu tenho um carinho enorme, não desistiria de salvar uma vida, mesmo que fosse impossível. Mesmo que ele sabe que ia fracassar, ele não ia desistir, cara. Ele não ia desistir. Eu vi aquela cena e fiquei tipo, não é possível, Peter, que é isso? Isso aí não é o mesmo cara que tava no jogo. Gente, não é o mesmo Peter do jogo do PlayStation 4. Parece que são pessoas completamente diferentes. E aí vai ter o argumento. Mas é por causa da morte da Tia May. Esse jogo é tão covarde, esse jogo é tão incompetente, que esse jogo, ele fracassa em te mostrar realmente isso. Bruce, mostra na hora do Martin Lee, mostra de uma maneira porca. Você tem que mostrar quando tá fazendo a sua narrativa do porquê o seu personagem tá sendo afetado. O Harry Osborn é o melhor amigo desse filho da puta. E esse corno não conversa com o melhor amigo dele, nem com a porra da namorada dele, nem com a porra do Miles sobre as dores que ele tá passando. Inclusive, na DLC do jogo do Homem-Aranha de PlayStation 4, em nenhum momento o Peter fala da Tia May praticamente. Não mostra o Peter sofrendo pela morte da Tia May. Não mostra ele ali. Parece que é um Peter que, porra, eu tenho que continuar seguindo em frente. Eu supero isso. Não mostra o Peter sofrendo dessa forma. Não mostra um Peter triste. Não mostra um Peter... estou sofrendo com ansiedade e com tristeza que a minha tia morreu. Não mostra isso. Mostra ele bem. Mostra que ele superou já, praticamente. Aí chega no 2, eles querem meio que jogar essa cartada aí. Que o personagem tá se sentindo um merda por causa da morte da tia. O que não teria problema, na minha opinião. Mas não teria problema se isso já fosse mostrado na DLC, comentado um pouco no jogo do Miles, e aí chegasse no Homem-Aranha 2... trabalhasse isso totalmente, uma cena dele conversando com o Harry, falando, cara, eu sinto falta da Tia May todos os dias, cara, eu me sinto culpado por tudo que aconteceu. E aí o Harry perguntando, cara, por que você se sente culpado? Quando o Harry, hoje a gente não demora pro Harry descobrir que ele é Homem-Aranha, ele chegasse e falado, cara, eu acho que a tia morreu por minha culpa. Eu me sinto um merda, eu me sinto o culpado pela morte da pessoa que eu mais amo na minha vida. Eu já me sinto culpado pela morte do tio Ben, agora eu me sinto culpado pela morte da Tia May. Você não tem a cena do Peter desabafando com pessoas que
ele diz que ama e que dizem que amam ele, o relacionamento do Peter com o Miles nesse jogo é, cara, horroroso. Era pra ser tipo de, sabe, um mestre e um discípulo. No caso, o Miles fazendo merda ali, ele fazendo de tudo pra acabar com o Martin Lee e deixando pessoas se fuderem, e o Peter devia... Ô, Miles, calma, esse cara, você não pode deixar ele entrar na sua cabeça. Você não pode ir atrás de vingança, isso não significa ser o Homem-Aranha. Tem uma conversa do Peter com o Miles, guiando ele a não fazer merda. Você não tem uma cena do Peter conversando com o Miles, porque eles não conversam nesse jogo, praticamente. A conversa dos dois, o contato com os dois é muito fraco. Não tem química nenhuma, cara. Não parecem amigos. Não parece amigos, não parece professor, não parece porra nenhuma. Parece dois caras fantasiados que combinam de se encontrar pra ajudar a pessoa. Pra mim é uma porcaria o relacionamento do Peter com o Miles nesse jogo. É uma merda a relação do Harry com o Peter também, na minha humilde opinião. A Mary Jane e o Peter nem se fala. Isso aí pra mim, cara, nossa senhora, aquela batalha dela com o Magneto, puta que pariu, que bagulho horrível, cara. Então, tipo, pra mim, o jogo não trabalha, a narrativa é horrível, gente. A narrativa do jogo é ruim. Ela é ruim, ela não trabalha do porquê o personagem tá uma merda. Não tem diálogo do personagem, do protagonista da porra do jogo, com as pessoas ao redor dele. Do porquê ele se sente ruim, do porquê ele se sente incapaz. Eu tenho um Homem-Aranha bundão que... Ai, desculpa, eu não consigo salvar você. Nossa, Miles, você é um Homem-Aranha muito melhor do que eu. Você é um Peter bundão, chorão, que fica toda hora falando que ele é um merda, que as outras pessoas são melhores do que ele. O relacionamento dele com a Mary Jane é uma porcaria insuportável. O relacionamento dele com o Miles é outra coisa que se destruiu nesse jogo. A única coisa que esse jogo faz direito é o arco do Miles. E mesmo assim eu tenho críticas a isso, porque eu acho que o Miles devia ter errado mais. Ele é jovem, é normal ele fazer merda. Só que o jogo, parece que o Miles ser o Homem-Aranha não tem consequência. Não tem consequência. O melhor amigo do Miles sabe que ele é Homem-Aranha. E foda-se que ele é Homem-Aranha. Homem-Aranha é a hora ser Homem-Aranha. A mãe dele, a namorada dele, todo mundo sabe que essa porra é o Homem-Aranha. A porra do bairro sabe que ele é um Homem-Aranha. E é legal, tá tudo bem, não tem consequência. É só foda-se. Parece que pro Miles ser o Homem-Aranha é a melhor coisa do que já aconteceu com a vida dele. Enquanto pro Peter ele é um bosta, um fudido. Não tem sentido nenhum o Miles não ter consequências nas ações que ele toma. A única coisa que teve consequência foi no jogo dele, beleza, aí tá certo. Mas na porra do Homem-Aranha 2, que é pra ser uma sequência do primeiro, não tem consequências pro Miles. O Miles salvou o dia, ele não se fudeu em nenhum momento, a namorada dele ama ele, o melhor amigo dele ama ele, a mãe dele ama ele, todo mundo acha incrível ele ser um Homem-Aranha. Não tem consequência pro Miles Morales ser um Homem-Aranha. Não existem consequências e responsabilidade para esse Homem-Aranha. Enquanto pro Peter, joga ele no lixo, ele é uma bosta, um merda. Nesse jogo aí é uma merda, esse personagem. O que não tem sentido, tanto pro Miles como pro Peter, gente. É isso que vocês não estão entendendo. O Miles não sente a pressão do que é ser um Homem-Aranha de fato. O jogo não trabalha isso, o jogo quer que isso se foda. O Peter é a mesma coisa, o Peter só se fode nesse jogo, cara. Só que não é se fuder de, tipo, algo que faça sentido pra narrativa. É só um trabalho mal feito e porco, cara, que esse jogo faz. Eu tenho uma raiva enorme, assim, cara, de como é desrespeitado personagens que eu gosto tanto. O Harry é uma merda, a Mary Jane é uma merda, todo mundo é uma merda nesse jogo, cara. Não é só o Peter, todos são uma bosta nesse jogo, se você quer saber. Venom, ai meu Deus do céu. Venom, o Venom é... Não existe motivo do Venom existir. Não existe... Gente, não, o Harry não odeia o Peter. Não faz sentido o Venom existir. Não faz sentido o Venom ser chamado Venom. Essa porra tem esse nome porque ele é o veneno do Homem-Aranha, né? Ele só se chama Venom e foda-se. O Venom é um alien genérico e foda-se. Que quer dominar o mundo e foda-se. Esse jogo é só... Toma coisa na tela, toma coisa na tela. E foda-se, não vou trabalhar narrativa. Vou trabalhar da maneira mais porca possível. Detalhe, gente, não tô nem falando de Peter ser nerfado, não tô nem falando disso. Tô falando realmente que a narrativa é ruim. A narrativa é uma bosta desse jogo. Horrorosa. O Venom é patético, é só um alien genérico do mal. É isso que o Venom é nesse jogo. Eles reduziram um dos personagens mais complexos do Homem-Aranha a algo genérico, do mal. E foda-se. E é isso. E dane-se. Entendeu? Nossa senhora. Kraven. Acho que é a coisa mais aceitável do jogo. Não ironicamente. Eu acho que o Kraven comete um crime nesse jogo. Ele mata os vilões do Homem-Aranha. E ele mata em off-screen. Só mostra pra gente a morte do Escorpião. Peter com a roupa preta. Ai, Peter com roupa preta. Muito rápido. Muito rápido. Acontece muito rápido. Você pega a roupa preta, você já perde a roupa. Acontece, tipo, muito rápido.
as coisas com a roupa preta. O Peter nem é pau no cu direito com as pessoas. O máximo que ele fez é falar pro Harry tomar os remédios dele e calar a boca. Tipo, é o máximo que ele faz, cara. O máximo. Ah, mas veja bem, quando o Venom dominou o Peter, ele tentou matar a Mary Jane. E a Mary Jane, que tem um QI negativo nesse jogo, que ela é muito burra, ela não percebeu que possivelmente algo naquela roupa bizarra e preta, que claramente está vivo, talvez pudesse estar alterando a personalidade do namoradinho dela. Não, ela nem passou pela cabeça daquela inútil de que o Peter talvez esteja alterado por causa da porra da roupa. Não, imagina, não é não. Cara, as coisas que esse jogo força, assim, tipo, quando você começa a pensar, não faz sentido. Não faz sentido, cara. E o Peter nem é tão pau no cu assim nesse jogo, na minha opinião. O Homem-Aranha com a roupa preta nesse não é tão pau no cu. Não é, discordo. O máximo que ele faz é, de novo, ele manda o Harry tomar remédio. Ele é muito cuzão com o lagarto. Ele fala, é por isso que a sua família te abandonou, Connors. Tipo, ele é muito filho da puta com o lagarto. Que nem tá prestando atenção no que ele tá falando porque ele não tem consciência. Então, tipo, acho que as frases mais, tipo, pau no cu dele foi pra um cara que não tava prestando atenção nele. E tem a... Nossa, Miles contra Peter também é horror. Nossa, Peter, você não atende minhas ligações. Nossa, esse é o motivo do Miles estar triste com o Peter. Ah, mano, pelo amor de Deus, esse jogo... Vai tomar no cu desse jogo, cara. É só eu falando mal. Não tem algo... Tem algo de bom nesse jogo, Bruce? Web Swing é legal. Web Swing é legal, Kraven é legal. E jogar com a roupa preta é divertido. E só acabou, mano. É só isso que esse jogo tem de bom, mano. Que esse jogo, pra mim, só tem tristeza. Só tem o maior potencial da história de jogos do Homem-Aranha jogado na porra da lata do lixo. Miles Morales no jogo, tacado na lata do lixo. Peter Parker, tacado na lata do lixo. Os Homens-Aranha são tudo uns bosta nesse jogo. O Venom é uma merda. A Mary Jane é um lixo. O Harry também é outra bosta. Tudo nesse jogo é horrível. E o final é uma bosta maior ainda. Porque quem vence a porra do Venom? Não, adivinha? Tem outra coisa que eu esqueci, né? Nessa porra desse jogo. Tem um Anti-Venom nessa porra desse jogo. E o Anti-Venom perde pro Venom. Como é que você me pega uma roupa que tem poder de destruir simbiose e perde pra simbiose? Qual que é a lógica? Não tem lógica. As pessoas não apontam isso. Gente, ele usou a roupa do Anti-Venom e perdeu. Puta que pariu, Peter Parker. Quem tem a batalha final contra o Harry e o Venom? Não é nem o Peter, é o Miles, que não tem nada a ver com o Harry. Gente, o Miles e o Harry tiveram, acho que o quê? 3 linhas de diálogo nesse jogo. Acho que, tipo, só. Deixa pelo menos a porra do Homem-Aranha, do Peter Parker, vencer a porra do Venom. É o mínimo, deixa ele ter o X1, que é o que faz mais sentido, é ele enfrentar a porra do Venom e não o Miles. Então, tipo assim, gente, tudo nesse jogo, eu sinto tristeza. Eu não sinto mais nada. Eu ia fazer um vídeo na época, falando o pior jogo da história do Homem-Aranha. Só que eu não consegui fazer, porque cada vez que eu falava do jogo, eu ficava triste. Eu ficava, caralho. Que jogo merda, que jogo mais decepcionante, que jogo, tipo, tinha tudo pra ser bom e não foi, cara. Mas a história desse jogo me deixa com tanta raiva que eu não consigo deixar esse jogo em B. Eu não consigo deixar esse jogo em B. Eu quero deixar esse jogo do lado do Amazing Spider-Man 2. De tanta raiva que eu tenho desse jogo. Mas vou deixar ele em B por um motivo. Porque, mecanicamente falando, não é um jogo ruim. Graficamente não é um jogo ruim. Então, tipo, em aspectos de gameplay, eu tenho que ser justo também. Isso aqui não é ruim. Mecanicamente é bom. Agora, a narrativa desse jogo é tão tenebrosa que eu tenho vontade de deixar esse jogo em D. E tão lixo que é esse jogo. Eu realmente não suporto Homem-Aranha 2 de PlayStation 5. Mas basicamente essa é a minha lista. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Ver esse desabafo meu no Homem-Aranha 2. Quem não sabe a minha opinião a respeito do jogo agora já sabe. E basicamente é isso, tá, gente? Pra mim o melhor jogo do Homem-Aranha realmente é do PlayStation 4, não tem comparação. Depois vem Homem-Aranha Ultimate, PlayStation 2. Depois Homem-Aranha 1, que eu amo muito esse jogo. Depois Homem-Aranha 2, Edge of Time. Deixa Edge of Time aqui na frente do Homem-Aranha 2, porque a história desse jogo é do cacete. Depois Homem-Aranha 2 de PlayStation 2, Web of Shadows, e aí vem o resto. E o pior é os Amazing Spider-Man e Homem-Aranha 2 de PC, que é uma merda, e Homem-Aranha 3 de PlayStation 3, que também é medíocre. É isso, gente. Muito obrigado por todos que me assistiram. Clique no gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E até a próxima.